A personagem de Rose de Riveter é uma figura emblemática da história americana, representando tanto a luta feminista quanto a participação feminina na Segunda Guerra Mundial. Ela é vista como uma heroína dos meios do século, simbolizando uma mudança significativa na dinâmica do local de trabalho. No início da década de 1940, quando as mulheres invadiram o mercado de trabalho para substituir os homens que foram para a guerra, artistas, ilustradores e fotógrafos criaram o arquétipo de Rose, o qual serviu de base para as representações futuras. O pôster We Can Do It, criado por J. Howard Miller em 1942 para Westinghouse House e apresentando a Rose mais famosa e reconhecida, não tinha fama durante a guerra e só ganhou sua atual posição icônica décadas depois. Mulheres trabalhadoras limparam rastros de materiais derramados, Gary, Indiana, 1943. Mulheres usando máscaras de gás limpavam o topo de um alto forno em uma siderúrgica de Gary, Indiana, 1943. As funcionárias da Tubular Alloy Steel Corp. em Gary, Indiana, predominavam na reunião de incentivo de 1943. Bernice Daunora, membro da gangue principal de uma usina siderúrgica, foi obrigada a usar um aparelho de respiração leve de 1 hora como proteção contra a fuga de gás dos altos fornos, Gary, Indiana, 1943. Teresa Arana anotou as gravações de temperatura em fornos de extração, Gary, Indiana, 1943. Uma máquina de estampagem em uma usina ferroviária em Gary era operada por Florence Romanowski, à direita. Ela marcou identificações mecanicamente em trilhos em brasa. Seu marido estava no exército. Catherine Mrujak, mãe de 2 filhos, trabalhava com o marido na serraria. Soldadoras, Gary, Indiana, 1943. Scarfing é a operação que remove os defeitos superficiais das lajes para condicioná-las para laminação. A mulher ao centro da foto traçou com giz os defeitos para o homem que fazia o lenço à direita. Chanfrando uma placa de blindagem para os tanques em Gary Works, essas mulheres operavam poderosas tochas de acetileno. Audra May Hulse era corta-chamas na American Bridge Co. em Gary. Ela tinha 5 parentes na fábrica. Lugra Schuleury, trabalhadora no departamento de alto forno, era mãe de 4 filhos, seu marido também era operário de uma fábrica. Lorraine Gallinger era uma observadora metalúrgica. De Dakota do Norte, ela planejava voltar para lá depois da guerra. Blanche Jenkins, soldadora da Carnegie, Illinois, comprava um título de guerra de $50 por mês. Ela tinha 2 filhos. O corte à chama de uma laje foi feito por uma máquina de 4 tochas controlada e operada por uma mulher. Alice Jo Barker, acima, tinha marido e filho que também trabalhavam nas indústrias de guerra. O paman da Gary Works era Rosalie Eve. Ela estava misturando uma lama especial usada para selar o orifício de fundição através do qual o ferro derretido escorria de um alto forno. A operadora do carro de transferência May Harris sinalizou para o homem do guindaste acima para devolver a concha vazia de metal quente ao carro de transferência, à esquerda. A concha continha ferro derretido que havia sido despejado em uma fornalha aberta. No forno, o ferro fundido era adicionado à sucata fundida que, junto com o minério de ferro e fundentes, resultava em aço acabado após o refino. Dolores Macias, Gary, Indiana, 1943. Vitória Broco era ajudante de ferreiro. Ela aceitou o emprego de seu irmão gêmeo quando ele se juntou aos fuzileiros navais. Em Zarik, era uma queimadora de chamas na Armor Plate Division. Outra imagem de Zarik apareceu na capa da edição. Na fundição da Carnegie Illinois Steel Co., essas mulheres trabalhavam como fabricantes de machos. Um total de 18 mulheres trabalhavam aqui em 2 turnos. As funções do cervejeiro eram como as de um escultor, e os implementos utilizados eram espátulas e marretas. As fundições feitas nesta foto eram para uso não apenas na Carnegie Illinois, mas em outras fábricas. No convés de um porta-aviões, as mulheres trabalhavam como soldadoras e raspadoras. As mulheres ao lado desta seção de convés pré-fabricada de aço,
sem capacete e máscaras, operavam ferramentas que raspavam as imperfeições da superfície solta em preparação para a soldagem. A soldadora em primeiro plano tinha seu nome, já que, escrito em seu capacete, uma nota de estilo popular entre as soldadoras. Gary, Esforço de Guerra de Indiana, 1943. Capa da revista Life de 9 de agosto de 1943. Um trabalhador monta parte da capota de um motor de bombardeiro B-25 na fábrica da North American Aviation em Inglewood, Califórnia. 1942. Um trabalhador passa roupas em uma fábrica de tanques de gás autovedantes de propriedade da Goodyear Tire & Haberco em Akron, Ohio. 1941. Técnico em eletrônica da Goodyear Aircraft Corporation em Akron, Ohio. 1941. Rebitadores trabalham na cabine de um bombardeiro B-25 na fábrica da North American Aviation Company em Inglewood, Califórnia. 1942. Inspetores examinam partes de asas de aviões de transporte C-47 na fábrica da Douglas Aircraft Company em Long Beach, Califórnia. 1942. Um funcionário da Douglas Aircraft Company faz trabalhos elétricos delicados em um avião na fábrica em Long Beach, Califórnia. 1942. Funcionários da Douglas Aircraft Company trabalham na barriga de um bombardeiro na fábrica de Long Beach, Califórnia. 1942. Um trabalhador da Douglas Aircraft Company rebita um bombardeiro A-20 na fábrica de Long Beach, Califórnia. 1942. Trabalhadores montam uma seção de asa para um caça P-51 na fábrica da North American Aviation em Inglewood, Califórnia. 1942. Trabalhadores alimentam seções de chapa de metal através de uma máquina de numeração pneumática na fábrica da North American Aviation em Inglewood, Califórnia. 1942. Um funcionário da North American Aviation coloca peças de metal em mazonite antes de deslizá-las sob uma prensa hidráulica na fábrica em Inglewood, Califórnia. 1942. Um funcionário da North American Aviation monta uma seção do bordo de ataque para o estabilizador horizontal de um avião na fábrica de Inglewood, Califórnia. 1942. Um trabalhador monta caixas de distribuição no firewall de um bombardeiro B-25 na fábrica da North American Aviation em Inglewood, Califórnia. 1942. Um maquinista trabalhando na fábrica da Douglas Aircraft Company em Long Beach, Califórnia. 1942. Funcionários da Douglas Aircraft Company trabalham em um motor de avião na fábrica de Long Beach, Califórnia. 1942. Um funcionário da Douglas Aircraft Company trabalha com fiação elétrica na fábrica em Long Beach, Califórnia. 1942. Um funcionário da North American Aviation trabalha no mecanismo do trem de pouso de um caça P-51 na fábrica de Inglewood, Califórnia. 1942. Trabalhadores montam um motor de avião na fábrica da Douglas Aircraft Company em Long Beach, Califórnia. 1942. Funcionários da Douglas Aircraft Company trabalham em um motor de avião na fábrica de Long Beach, Califórnia. 1942. Dois trabalhadores da montagem fazem uma pausa para o almoço ao lado de peças pesadas da nacelle do bombardeiro na fábrica da Douglas Aircraft Company em Long Beach, Califórnia. 1942. Uma funcionária da Douglas Aircraft Company em seu horário de almoço na fábrica em Long Beach, Califórnia. 1942. Uma funcionária da Douglas Aircraft Company em seu horário de almoço na fábrica em Long Beach, Califórnia. 1942. Trabalhadores de guerra em uma fábrica em Ohio. 1942. Um trabalhador faz ajustes em um motor de avião na fábrica da Douglas Aircraft Company em Long Beach, Califórnia. 1942. Trabalhadores abrem buracos para rebites em um membro da estrutura de um bombardeiro B-25 na fábrica da North American Aviation em Inglewood, Califórnia.
1942. Um trabalhador ajusta o motor de um avião na fábrica da North American Aviation em Inglewood, Califórnia. 1942. Um trabalhador usa uma furadeira em um bombardeiro de mergulho A-31 Vengeance na fábrica Vultee em Nashville, Tennessee. 1943. Um trabalhador da Vultee Aircraft faz ajustes na roda de um bombardeiro de mergulho Vengeance antes da instalação do trem de pouso na fábrica em Nashville, Tennessee. 1943. Um funcionário da Vultee trabalha no estabilizador horizontal de um bombardeiro de mergulho A-31 Vengeance na fábrica de Nashville, Tennessee. 1943. Trabalhadores tampam e inspecionam a tubulação do bombardeiro de mergulho A-31 Vengeance na fábrica da Vultee em Nashville, Tennessee. 1943. Um funcionário da Vultee Aircraft retoca a insígnia das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos na fuselagem de um bombardeiro de mergulho Vengeance na fábrica em Nashville, Tennessee. 1943. Um trabalhador perfura rebites em um bombardeiro de mergulho A-31 Vengeance na fábrica Vultee em Nashville, Tennessee. 1943. Rose de Riveter Vestingose Poster, 1942.